E dando continuidade à nossa meditação, Evangelho de Lucas, hoje capítulo 11. Vamos pedir a direção de Deus? Ó Pai, venha nos falar a Tua vontade, Teu querer. Abre os olhos do nosso entender, do nosso entendimento para a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E ele diz: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Todo mestre da lei, ele ensinava os seus discípulos as orações. Normalmente era mais repetições. Por isso que a oração, ela não pode ser uma repetição de palavras. Você ter um texto e ficar lendo aquele texto como ele fosse uma oração. Oração é uma conversa que nós temos com Deus. E o que nós vamos ler agora, a oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos, ela é um modelo daquilo que Deus quer que nós façamos. Nós devemos desenvolver a nossa oração a partir dessa do Pai Nosso. Mas a oração é uma conversa com Deus. É você, quando fala com uma pessoa, você se abre com ela, você fala dos seus desejos, dos seus segredos, daquilo que você está vivendo. Então, a oração com Deus é a mesma coisa. Olha o que ele diz no 2. E ele lhes disse: quando orares, dizeis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que riqueza há aqui nessas primeiras palavras. Então, vamos só aqui explorar um pouquinho mais essa questão do Pai Nosso. Então, você indica a quem você está orando e aonde ele está. E você o exalta, né? O santifica, quer dizer, um nome separado de todos os nomes. Venha o teu reino, porque esse é o principal objetivo. Que o reino de Deus seja estabelecido em nós e seja feita a sua vontade. O próprio Senhor Jesus, um pouco antes de ser crucificado, lá no jardim do Getsemane, lembra que ele falou: passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade? A vontade de Deus sempre é melhor do que a nossa. Às vezes a gente está batendo os pés, dizendo eu quero isso, eu quero uma determinada coisa, porém a gente temos que nos colocar debaixo da vontade de Deus. Ela é sempre melhor e ela sempre será maior e melhor do que a nossa. Assim na terra como no céu. E por quê? A vontade de Deus já foi feita no céu. Quando o diabo, seus anjos se rebelaram, então eles foram expulsos do céu. A vontade de Deus foi feita lá. Agora, cabe a nós executar a vontade de Deus para que o diabo também não entre na nossa vida. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Quer dizer, eu vivo cada dia aquele dia. Eu vivo hoje e amanhã. Amanhã eu vou esperar o amanhã. Eu sei que Deus está lá. Então, eu vou viver o dia de hoje. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Aqui está um entrave na vida de muitas pessoas. Perdoa-nos os nossos pecados. E quantas ofensas nós cometemos contra Deus? Conscientes, que são aquelas que sabíamos que estava errado, mas não conseguimos resistir. E aqueles pecados inconscientes. Você se colocando no lugar de Deus, se eu me colocasse no lugar de Deus, eu talvez nem me perdoaria, com tantas falhas e erros que eu possuo. Mas Deus, ele é misericordioso, sempre está nos perdoando. Então, como que eu não vou perdoar o meu semelhante que erra comigo? E talvez o erro que ele cometeu comigo é insignificante diante daquele que eu cometo contra o Pai. Deus, ele deu o próprio Filho para que ele pudesse morrer por mim. Para você ter ideia do tamanho do pecado que nós cometemos, foi necessário o próprio Filho de Deus morrer na cruz por nós. Então, não é um pecado pequenininho, não, um pecadão mesmo. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Ele nos livra, ele nos orienta, mas cabe a mim tomar essa decisão de não me deixar guiar para o mal.
No 5. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. O Senhor Jesus está dando o exemplo de perseverança. Esse amigo que está em casa e que tem os pães é Deus. Esse que bate a porta, que também é amigo do que está dentro e que não tem os pães e precisa, somos nós. Esse bater e ser perseverante em bater e continuar insistindo em querer o pão é a nossa oração para com Deus. Por isso que a oração não pode ser feita apenas hoje com o Pai Nosso e acabou. Orei, hoje eu já falei com Deus. Não, você deve aprimorar esse falar, essa intimidade que vai sendo criada entre você e Deus. Aí ele diz no 9: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Olha só, você tem aqui a chave do resultado da oração. Às vezes você ora pedindo algo hoje para Deus, entregando uma ansiedade para Deus, entregando algo, uma situação para Deus, e aquela ansiedade continua. Ou aquele pedido ainda não foi atendido. Mas o segredo que ele está dando é o seguinte, é você perseverar. Ah, mas Deus não respondeu. Ainda não, mas vai responder. Agora, eu preciso ser perseverante. Deus conhece bem cada um de nós. Ele sabe quem você é, quem eu sou. E quando ele nos prova, é justamente com o objetivo de nos fazer conhecer. Por exemplo, quantas pessoas pediram hoje, queriam resultado já amanhã? Resultados imediatistas. E com Deus não é assim. Eu peço, mas olha, meu Deus, eu quero que seja acima de tudo, feita a tua vontade. E eu vou esperar. Vou pedir amanhã de novo. Vou pedir depois de novo. Até o momento em que eu receber. Aquilo, quando eu receber, será uma oração respondida que eu tenho. E Deus vai ser glorificado por ela. No 11. E qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, ele reverteu o pedido, a necessidade básica do ser humano na Terra, e ele mostrou que a maior necessidade que o ser humano tem é o Espírito Santo. E ele comparou, se nós, sendo maus, se nós somos seres humanos, falhos, errados, mas sabemos presentear, fazer coisas boas por aqueles que nós amamos, imagine o Pai Celestial quando nós pedimos, Senhor, me dê o teu Espírito, eu quero. Ele vem e ele enche essa criatura. Ele faz com que dentro dela se encha da presença dele. Por isso que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, vai embora todo o vazio da alma. Ela se esvazia daquele vazio, ela se preenche com ele. O único que pode verdadeiramente preencher você é o Espírito Santo. Olha o 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilharam-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, reconhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá.
Eles chamaram o próprio Senhor Jesus de demônio, mas aqui ele sabia muito bem o que estava no pensamento daqueles homens. Então ele estava dando agora uma resposta para eles. E ele falou, o próprio diabo, ele não pode estar entre ele dividido entre os seus demônios, porque senão esse poder que ele tem hoje não existiria. Se o diabo fosse dividido entre os demônios, né, se não houvesse uma organização no meio dos demônios, então o mundo seria uma maravilha. Mas porque ele é organizado e eles obedecem irrestritamente à hierarquia que existe no meio deles, é porque o reino do diabo é tão forte. E olha lá, no 18. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu vos expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quer dizer, quando há libertação, e a reunião de sexta-feira, ela tem esse poder de arrancar o reino do mal de sobre a vida daquela pessoa. Quer dizer, sai aquela angústia, sai a depressão, sai as dúvidas, sai aquele medo, sai a dor, sabe? Aquelas pessoas que estão feridas na alma por acontecimentos que aconteceram lá atrás, traumas, por exemplo, de mulheres que foram abusadas, homens também, trauma por ter sido desprezado, filhos que foram rejeitados pelos pais. Esses traumas se tornam dentro da própria pessoa feridas. E se ela não receber esse espírito dentro dela, ela vai se tornando cada vez mais sombria, cada vez mais em trevas. E quando há essa libertação, então sai de dentro dela o reino do mal e vem o reino de Deus sobre a pessoa. Dentro do reino de Deus, aquela pessoa ferida é curada, aquela pessoa depressiva passa a esbanjar vida, aquela pessoa que antes não tinha nenhum motivo para viver, ela passa a querer viver e ajudar os outros também. Olha o 21. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Então o Senhor Jesus está dando uma revelação daquilo que acontece, posso dizer assim com essas palavras, por trás dos bastidores. Nós olhamos o corpo físico. Você, ao olhar para mim, está vendo o meu corpo. Mas espiritualmente, esse corpo aqui, ele é uma casa. Ele abriga dentro dele a minha alma e ele abriga dentro dele o espírito. Se o meu espírito estiver morto, né, por causa dos meus pecados, então a minha comunicação com Deus também está morta, está quebrada. Então ele se torna um alvo fácil para espíritos imundos entrar. Quando esses espíritos entram num corpo, então eles conseguem manipular a mente da pessoa, eles conseguem fazer com que essa pessoa sofra, ele consegue prever coisas que os próprios espíritos querem provocar no futuro na vida dela. Por isso que quando uma pessoa vai numa cartomante, numa pessoa que lê o futuro, ela consegue ler o futuro e descobrir alguns fatos do futuro. Não é que ela consegue descobrir. O futuro ninguém consegue descobrir. Porque o futuro pertence a Deus. Mas a pessoa que ela está possessa por um espírito, aquele espírito que mora no corpo dela, fala com o vidente o que ele está planejando fazer com ela.
Então, se ele continuar naquele corpo, ele vai fazer aquilo acontecer lá na frente. Então o Senhor Jesus está comparando que quando há uma libertação, esse espírito sai. E como é que fica essa casa, esse corpo? Varrido e ornamentado, quer dizer, ele está limpo, ele está lavado. Mas o ser humano não pode ficar assim muito tempo, porque ele falou, esse espírito sai, mas ele volta. Fazendo o quê? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Então ele sai, mas ele vai sempre voltar. Mas se você estiver buscando o Espírito Santo, se enchendo dele, o seu corpo se torna fechado. Aí vem aquela expressão, cofre fechado, aqui em Portugal, no Brasil, o corpo fechado. Então, você precisa fazer isso. Por isso a necessidade da reunião da igreja, da busca ao Espírito Santo, da reunião da congregação, que é a igreja, onde nós sentamos, ouvimos uma palavra, ela nos preenche, ela nos enche. No 27, e aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e os guardam. Ela estava elogiando a Maria, a mãe do Senhor Jesus, homem. Mas ele tirou o foco dela, porque o foco não está no ser humano, está em Deus. Então, bem-aventurado o que ouve essas palavras. Bem-aventurado o que guarda esse mandamento e obedece. Por isso que a palavra de Deus é um tesouro dado por Deus ao ser humano. No 29, e ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para essa geração. Você deve lembrar daquilo que aconteceu com Jonas. Deus mandou ele para a cidade de Nínive, para pregar contra aquela cidade. E ao invés dele obedecer à direção de Deus, ele decidiu ir para um outro lugar. Aí ele, nesse barco, indo para esse outro lugar, veio uma tempestade que eles estavam prestes a morrer. Então ele decidiu e pediu para aqueles que estavam no barco lançasse ele no mar, porque a causa daquela tempestade era por causa dele. Então quando lançaram ele no mar, uma grande baleia o engoliu. E ele foi parar no ventre da grande baleia. E ele permaneceu 3 dias naquele ventre da grande baleia, quando ele se lembrou de Deus, e Deus deu ordem à baleia cuspi-lo na praia. Então ali ele decidiu se voltar para Deus, voltou para Nínive para pregar contra ela. Então o Senhor Jesus se comparou da mesma forma. Ele iria morrer e ao 3º dia ressuscitaria. Esse seria o sinal de que ele era o Messias. Então, todos aqueles que crucificaram Jesus tinham uma oportunidade de ver nele a salvação. No 31, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. Pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. A rainha do sul era uma rainha que, ao ouvir a fama de Salomão, ela saiu da onde ela estava, do reino dela, e ela foi conferir para ver se realmente Deus havia dado para ele toda a sabedoria. E ela se encantou com tudo que viu e ela se converteu também a Deus. Por isso que ela vai vir até ela, né, uma pagã. Ela se converteu ao ver o que Deus havia feito através de Salomão. No 32. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. É muito forte, sabe por quê? Jonas obedeceu a palavra de Deus, dizendo que ele iria destruir Nínive. Mas o que aquele povo fez? Eles abriram jejum, até entre os animais, se vestiram de pano de saco, jogaram cinza sobre a cabeça e se arrependeram e se voltaram para Deus.
Deus aceitou o arrependimento deles e mudou a ideia. Não iria mais destruir Nínive. Quer dizer, Nínive, naquele tempo, era uma cidade que não era da nação de Israel. Mas eles se converteram a Deus. Para você entender que basta você, hoje, aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e se arrepender dos seus pecados para a sua vida mudar. Basta isso. Claro, esse arrependimento é seguido pelo batismo nas águas, o sepultamento da velha criatura. No 33, E ninguém, concedendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o seu corpo será tenebroso. Quer dizer, os nossos olhos, né? Não é somente esses olhos que ele quer dizer, mas é os olhos do entendimento do ser humano. A forma como eu olho para uma situação e vou julgá-la. Mas se os meus olhos eles forem maus, meu corpo estará em trevas. Quer dizer, eu não consigo ver bons olhos em ninguém, em nada. Vou dar um exemplo aqui. Há muitas pessoas que não conhecem o Bispo Macedo. Nunca estiveram com ele. Ele não fez nenhum mal a ela, nem a família dela. Ela nunca nem sequer pisou os pés na Igreja Universal. Mas nutrem um ódio tremendo contra ele. Da onde vem esse ódio? Esse ódio vem dos maus olhos que ela obteve de outras pessoas que também têm os maus olhos, que julgam a ele indevidamente. Então, esse ódio vai se propagando. Quando você é luz, quando você é Deus, quando você tem Deus em você, então a luz ilumina o seu entender. Você ouve, por exemplo, alguém falando mal de outra pessoa, você já não vai naquela palavra e já crê nela, como se não houvesse outra verdade. Você vai pesquisar os fatos, você vai buscar informações a esse respeito para ver se o que aquela pessoa está falando condiz com a verdade ou não. Ainda mais hoje, nos tempos de hoje, a fake news está tão propagada na Terra que você tem que desconfiar de todas as fontes que você ouve. Talvez você fale, mas a fonte que eu estou ouvindo é muito credível, desconfie dela. A única fonte que é credível, a única fonte que não vai te enganar, que nunca vai te deixar enganado, é a Bíblia, a palavra de Deus. Ele diz no 35, vê, pois se a luz que em ti há não sejam trevas, se, pois, todo o seu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia se ilumina com seu resplendor. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se vendo que não se lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse, agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. E importava fazer essas coisas e não deixar as outras? Então, quando o Senhor Jesus foi comer na casa deste homem, ele era um religioso, respeitado. Então, a tradição era, ele tinha que pegar, lavar as mãos, era um ritual. Não era um simples lavar das mãos como fazemos hoje. Era um ritual, era uma demonstração de fidelidade a Deus. O lavar, o cuidado, né, com o lavar do copo, o lavar dos pratos, para mostrar a religiosidade, a fidelidade dele a Deus. Então ele estava preocupado com o exterior, que todo mundo está vendo. Mas eles esqueciam de ser o que eles deveriam ser, ter o interior, o coração, a mente lavada.
Então o Senhor Jesus até falou, eles eram mínimos no dízimo, né? Eles eram minimalistas. Eles criavam sistema de ser dizimistas até de pequenas coisas, como a hortelã, a ruda, a hortaliça, quer dizer, eles eram detalhistas nisso. Mas eles esqueciam de ter juízo, quer dizer, ser justo, ser reto na sua conduta, no seu caráter, ter o amor pelo próximo, quer dizer, ele desprezava coisas importantes da lei. Eles não amavam o seu próximo. Então não adianta você fazer coisas que todos estão vendo e que demonstra que você está sendo homem de Deus, mulher de Deus, mas você despreza no seu íntimo coisas simples. Às vezes até ajudar aquela pessoa que não tem nada para te oferecer em troca. Olha o 43. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. O ai, ele é um sinônimo de que há esperança ainda para eles. Se eles se arrependessem das atitudes, né? Então, o Senhor Jesus está expondo, sabe o quê? Exatamente o que estava no coração deles. Era os assentar nos primeiros assentos. Quer dizer, destaque. As saudações é que nas praças, né, onde havia muita gente, eles gostavam de ser notados, que todos chamassem de mestre. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. Quer dizer, as pessoas, nem sequer a gente podia andar naquele tempo por sobre uma sepultura. Sepultura era cravada nas rochas. Então, às vezes, a pessoa passava por uma sepultura, nem sabia, ela se tornava impuro. Então, ele está falando assim, que sois como a sepultura, quer dizer, eles mesmos eram uma sepultura e quem passava perto deles se tornava impuro por causa deles. No 45, e respondendo um dos doutores da lei disse-lhe, mestre, quando dizer isso também nos afronta a nós. Quer dizer, eles se sentiram, quer dizer, a carapuça caiu, né? Entrou. E ele lhe disse, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar. E vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos tocar essas cargas. Quer dizer, eles exigiam por conhecimento da lei, eles exigiam daqueles mais leigos, cargas sobrenaturais da lei. Eles queriam que eles obedecessem. Eles mesmos não faziam nada daquilo. Ai de vós que edificais o sepulcro dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Aquele jantar foi bem difícil, porque o Senhor Jesus estava expondo a podridão que eles eram. Quer dizer, os pais dele, por não terem um entendimento aberto, eles terminaram matando os profetas. E eles estavam fazendo a mesma coisa. Mataram João Batista e estavam tentando matar Jesus agora. E aí diz agora no 50, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Então, até o sangue de Abel e até o sangue de Zacarias. Quer dizer, Abel foi morto pelo irmão por causa da inveja que ele teve. Zacarias, ele era um sacerdote, um homem de Deus. Não sabemos dizer se foi Zacarias aquele que era o pai de João Batista ou se foi outro Zacarias do Velho Testamento. Mas há um Zacarias que era um sacerdote, homem de Deus, que foi morto. E esse Zacarias também, o Senhor Jesus estava vendo a vida dele ali. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entram.
E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente, a fazê-lo falar acerca de muitas coisas. E armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa que o acusasse. Quer dizer, eles talvez tenham se arrependido de ter levado Jesus naquele jantar. E você, minha amiga, meu amigo, diante de tudo que nós falamos, né? Pense um pouco, reflita sobre a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você.